Gente, bom dia. Eu sei que estão todos bastante ansiosos aí para ouvir as diferentes palestras que vão ser proferidas hoje. Eu tive a honra de ser convidada pela Andréia para vir falar para vocês aqui hoje sobre a Rota Charles Darwin e que perspectivas cicloturísticas isso representa aqui no leste fluminense, né? Ao leste da Baía de Guanabara até o Cabo Frio. A Rota Charles Darwin, ela tem esse nome porque é uma proposta de fomento turístico, ou melhor, fomento cicloturístico nessa região a leste da Guanabara. Por que isso acontece? Bom, a rota ela foi concebida por Leonardo Mendonça, que é um operador de turismo já de longa data no Brasil, e ele já atua nesse segmento de cicloturismo já em diferentes lugares do Brasil. E a partir da abertura do túnel de Charitas, abriu-se para este segmento de cicloturismo grandes oportunidades, porque permitiu um fluxo contínuo, um fluxo plano, para você sair da região da Orla de Niterói e atravessar da região oceânica, porque antes era necessário fazer toda aquela subida da Estrada da Cachoeira ou ali pelo parque da cidade. Então, assim, a abertura do túnel gerou essas oportunidades. Bom, então a contextualização que eu queria fazer, já são muitos grupos que foram operados aqui na região leste do Guanabara. Recentemente, depois eu vou mostrar um videozinho para vocês, há menos de mês atrás, nós fizemos um grupo de noruegueses que foram desde Ipanema até Búzios, pedalando, passando aqui pela fazenda. Eu vou mostrar depois um videozinho. Bom, a gente acabou cunhando esse termo cicloturismo-mobilidade, porque vocês já devem ter ouvido falar de cicloturismo. Cicloturismo é o turismo que é feito de bicicleta, né? E a mobilidade, ou a ciclomobilidade, trata daquele conjunto de infraestrutura existente no município, geralmente, ou no bairro, ou seja, que permite o fluxo de bicicleta com toda a tranquilidade e segurança. Como é que é esse fluxo? Através de ciclovias. Ciclovias são os trechos segregados, são aquelas porções que não se misturam com as outras vias, tá? Já a ciclofaixa não, a ciclofaixa é só uma marcação e ela acaba se misturando, ela tem menos segurança do que uma ciclovia. Então, às vezes, a gente costuma chamar tudo de ciclovia, não. Ciclovia é uma coisa, ciclofaixa é outra. Então, a cicloturismo... Essa que temos aqui na praia, é classificação? Aquilo é uma ciclofaixa, tá? A não ser que eles coloquem um gelo baiano, um troço que realmente segregue, porque se alguém quiser subir de carro em cima da faixa, sobe. Então, não está segregada, ela não é exclusiva. Então, assim, é ciclovia quando ela é exclusiva. Se um outro veículo pode passar por cima, então ela já não é mais ciclovia. Então, o termo cicloturismo-mobilidade é a junção de toda a ciclomobilidade existente com vamos dizer assim, as ciclovias e ciclofaixas que atendem mais a uma demanda de turismo. E qual seria a demanda de turismo diferente daquela de ciclomobilidade? Então, a gente pode dizer o seguinte, que esse interesse turístico está quando você pode, por exemplo, atravessar o município. Como é o caso aqui de Maricá, a gente chega aqui pela estrada da Barrinha, né, que agora chama-se Caminho Darwin, vindo de Niterói, e sai daqui através de um conjunto de caminhos de ciclovias e ciclofaixas, e vai daqui até a saída para o Saquarema. Né? Esse é um fluxo. Poderia ser um fluxo em direção a Itaboraí, não tem problema, não importa para onde esse fluxo vai. O que importa é que ele agrega a atividade turística. Se eu quiser sair de Niterói para Saquarema, eu vou necessariamente passar por Maricá, não tem outro caminho. E ao passar por Maricá, eu tenho que encontrar uma mobilidade, um fluxo que me dê segurança e tranquilidade. Aí eu posso chamar isso de uma infraestrutura cicloturística.
Bom, a rota Charles Darwin, propriamente dita, é o nome de uma rota. O que é uma rota? A rota ela sai de um ponto e ela chega ao outro ponto. Não importa qual o caminho, porque se você sai do leste da Guanabara e quer chegar em Búzios, conforme é a proposta dessa rota, você tem mais de um caminho. Você tem diferentes opções de fazer o mesmo, assim, sair do mesmo lugar e chegar num destino e ter diferentes opções de você fazer esse trânsito. Né? Só para dar um exemplo, você sai daqui da Guanabara, né, do Rio ou de Niterói, e chega em Búzios, passando por Arraial do Cabo ou passando por São Pedro da Aldeia. É uma opção que você vai fazer em determinados pontos do caminho. Né? Então a rota ela não é dizer que ela circula ou ela flui pelo caminho por onde Darwin passou. Isso hoje é impossível. Por quê? Porque nós já temos rodovia em cima desse caminho, nós já temos avenidas e ruas, e a gente também já perdeu um pouco do exato trecho por onde era esse trânsito. Para vocês terem uma ideia, aqui em Maricá, a estrada da Barrinha, ou o caminho Darwin, era o caminho do Pinambara, por onde, desde o começo da colonização, era por onde o fluxo indígena passava na direção do Espírito Santo. Quando houve a expulsão dos franceses no século XVI aqui da Baía de Guanabara, Araribóia trouxe a turma dele por aqui, e eles passaram por esse caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o caminho mais curto. Tá? Mas, com o tempo, outros caminhos foram sendo desenvolvidos, porque os interesses já eram outros e as necessidades também. Então, você vê, por exemplo, por que os tropeiros passavam por aqui e daqui eles seguiam beirando a lagoa e a serra e não iam aqui pela beira da Restinga? Quem é que responde essa pergunta? Quem quer arriscar? Por que não fazia o caminho mais curto e fazia o caminho mais longo? Por quê? Mais fácil, mais belo. A geografia era plana, de certa forma era plana de um lado e do outro. Por que eles iam por aqui e não iam por ali? Segurança, intempérie. Água. Sem água as tropas não bebem água, não andam. Né? O ser humano precisa de água, a gente precisa de água para tudo. Então, esses caminhos eles eram orientados em função da água. Onde tinha água era por onde as pessoas iam. Então, aqui na Restinga você não tinha água. Pelo menos não tinha água em qualidade e quantidade para atender as necessidades das tropas. E, às vezes uma tropa vem com 20 animais, vem com 40 animais. Então, assim, é necessário uma água boa. E depois tem as necessidades de cozinha, etc. Então, assim, todas as viagens se davam em função da existência de água, pelo menos de tanto em tanto tempo. Bom, qual é o histórico dessa rota? Vamos avançar aqui. Nós temos assim, um histórico que começa, né, toda essa, a gente passa a chamar de onda Darwin, começa com Caminhos de Darwin, pela Casa da Ciência, lá no UFRJ, né, e eventualmente passa por uma lei estadual que acaba criando essa rota. Bom, a gente está aqui na Fazenda Itaocaia. A Fazenda Itaocaia é um lugar emblemático, porque da passagem de Darwin em viagem aqui do Leque da Guanabara, a Fazenda Itaocaia e a Fazenda Campos Novos, lá no Cabo Frio, são os dois principais pontos que ele escreve, ele fala sobre isso daqui. Ele inclusive menciona o evento de uma escrava que teria se jogado do alto da pedra. Ele fala de algumas coisas, mas a gente não sabe exatamente de quem ele ouviu, como é que essas informações chegaram para ele. De toda forma, ele registra. E a partir desse registro, está escrito aqui. Né? Então, Maricá tem feito seu dever de casa no sentido da ciclomobilidade. Nós temos aqui na praia, nós temos um conjunto de ciclofaixas em excelente qualidade. Né? Nós temos a Restinga, que embora não tenha um fluxo muito grande de automóveis e outros veículos, dá para se pedalar também com bastante tranquilidade. E na chegada da Barra, você também pedala numa ciclofaixa com tranquilidade, você chega a Jaconé
né, atravessa de Jacaré para Saquarema, também dentro lá sim tem um pedaço de ciclovia em boas condições. E tem as vermelhinhas, aí vocês já devem conhecer, que são as bicicletas compartilhadas, que as pessoas podem utilizar com tranquilidade. Bom, então como eu disse, eu já falei aqui do termo, eu já vou pular. Pulando. Você pode dizer que assim, não é só ciclovia, não é só ciclofaixa. Tem que ter também os bicicletários, os paraciclos, que é para dar mais tranquilidade às pessoas que utilizam bicicleta, seja indo para o trabalho, indo para a escola, indo para onde for. Então é o seguinte, quando você tem um município igual qualquer um deles aqui entre a Baía de Guanabara e Cabo Frio, toda essa estrutura que permite o ciclista pedalar com tranquilidade e segurança, a gente pode chamar isso, como eu disse antes, de uma infraestrutura de cicloturismo e mobilidade. A palavra difícil de falar, meio chata, mas está funcionando. Bom, na medida em que o turismo começa a chegar e você não tem a infraestrutura pronta, é necessário, assim, isso começa a demandar que as autoridades comecem a pensar nisso, né? Por exemplo, quando a gente sai daqui de Niterói e vai para Cabo Frio, Niterói, diria que em Niterói 90% do trajeto já se dá em ciclofaixa e ciclovia. Quando você atravessa para Maricá, também. Maricá e Niterói estão muito bem em termos de infraestrutura para o ciclista. Pedala-se bem. Quando você chega em Saquarema, já começa a ter problema, porque Saquarema, embora o fluxo seja ao longo da praia até a vila, você não tem muita segurança, porque não tem uma ciclofaixa e não tem uma ciclovia. Você tem que pedalar na beira do asfalto, não tem nem acostamento para ser mais certo, né? Então assim, você sai de uma ciclovia e de repente cai no asfalto, compartilhando com os carros. Isso é um problema. Eu espero que Saquarema eventualmente resolva isso. E na medida que você tem fluxo turístico demandando essa passagem pelo município, eles começam a pensar, começam a se exigir das autoridades, eles vão lá e resolvem. Fácil de fazer, ainda mais agora que Saquarema vai receber muitos royalties do petróleo. Então, como eu disse, você tem a estrutura, ela estimula o turismo. Você cria a estrutura para o turismo, você estimula o uso da bicicleta. É uma mão de duas vias que uma ajuda a outra. Então, por exemplo, olha aqui. Município X, município Y, Z e W. Cada um tem a sua ciclomobilidade. Mas, eventualmente, elas não se conectam. Então, assim, eu não tenho como sair do município X e entrar no município Y e me servir da estrutura já existente. Quando eu começo a fazer essas conexões, eu começo a ter, então, uma estrutura cicloviária. Por exemplo, eu tenho essa ciclovia que atravessa os municípios e agrega as possibilidades que eu tenho de circular no município inteiro. Então, por exemplo, a gente saindo daqui, quando chega na Barra, você pega à esquerda a ciclovia ou a ciclofaixa e vai ao centro de Maricá, passeia no centro de Maricá e retorna. Leva 8 minutos de pedalada, 10 minutos de pedalada mais ou menos para você entrar na cidade e retornar, né? Então, assim, cada município vai provendo essas facilidades para as pessoas conhecerem o município com mais segurança. No caso agora, assim, contextualizando a rota propriamente dita, como é que ela surge, né? Bom, então em 2009, gente, a partir de 2008, quando se comemorou o centenário, 150 anos da vinda de Darwin aqui pela passagem dele pelo Brasil. Então a Casa da Ciência, lá na UFRJ, desenvolveu o projeto Caminhos de Darwin, que está aí até hoje, um projeto maravilhoso, fantástico, né? E começou a estimular, começou a incentivar outras iniciativas. Então foram os 200 anos de nascimento de Darwin,
e os 150 anos de publicação da sua obra A Origem das Espécies, que revolucionou as ciências naquela época. Até hoje, Darwin se encontra entre as 100 maiores cientistas do mundo, ainda não foi superado. Essas duas datas, a gente está chamando isso de onda Darwin, porque isso mexeu muito na época, né? O artigo das professoras Sandra e Marta, aquilo mexeu, demonstrou através do projeto Caminho de Darwin as muitas possibilidades que se tinha para trabalhar, né, esses eventos. Assim, a gente saber que Darwin esteve aqui na porta, inclusive dizem que ele fez xixi naquele poste que tem ali na frente, isso é muito para a gente, é bastante emblemático. Bom, então assim, o artigo de 2002 da Sandra e da Marta, eu falei Marta Irving, não, era Marta Abreu, desculpa gente, Marta Irving é outra pessoa. O caminho da Casa da Ciência, o caminho Darwin, que a gente então passou a chamar a travessia aqui do Parque Estadual da Serra da Tirica, isso lá ainda quando estávamos no IEF e MEA. A Estação Ambiental Polo Turístico Charles Darwin, que é uma iniciativa que foi lá na região do Engenho do Mato. A Rota Charles Darwin, que é um projeto de lei de 2017, mas que só se torna efetivamente uma lei em 2019, se não me engano. A Rota Darwin, que já é uma iniciativa de Niterói, que também é mais ou menos o mesmo trajeto. Aí a Rota Charles Darwin, que vira lei em 2020, 9.143. E assim como a Rota Charles Darwin em Maricá, que é uma lei da Andréa Cunha, quando era vereadora, e que determina então que o trajeto saindo aqui do caminho Darwin, aqui da Estrada da Barrinha, até sair lá em Jacolé, esse trecho se chama Ciclorota Charles Darwin também pela via legal. Então o que é essa rota, senão o conjunto das antigas trilhas, caminhos, estradas e variantes utilizadas por Charles Darwin e outros viajantes na faixa litorânea entre a Baía de Guanabara e as feitorias do Cabo Frio. Ela envolve os municípios de Rio, Niterói, Maricá, Saquarema, Araruama e Guaba Grande. Aliás, Araruama e Guaba Grande inauguraram uma ciclovia que é ao longo da lagoa, que são 12 quilômetros de ciclovia ao longo da lagoa, que é um espetáculo. Quem tiver a oportunidade de conhecer um dia, faça isso. É um espetáculo. Aqui no Brasil, aqui nessa região nossa, a gente já viu nada igual até hoje. Eles mandaram bem. São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios. Como eu disse, quando você sai de Saquarema na direção de Praia Seca, você ou vai para Araruama, cidade, ou você vai para Praia Seca e Arraial do Cabo. São dois caminhos diferentes, completamente diferentes, cada um com as suas complexidades, tá? Mas ambos chegarão no mesmo destino. E, obviamente, nada impede que essa rota possa evoluir para outros municípios também. Tantos municípios que estão, né, subindo ao norte aqui da costa, quanto subindo lá para Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, e por aí vai. Não é fechado, tá, gente? Então, assim, a rota ela não está atrelada ao caminho utilizado por Darwin, como eu disse. Tá? O nome da rota é só um nome, é só um conceito. E o conceito é esse: utiliza-se os caminhos que forem mais seguros e mais interessantes no caso do turismo. Bom, quando a gente vem do Rio de Janeiro, obviamente o trajeto para sair lá de Ipanema a Copacabana é muito tranquilo, passa pelo aterro do Flamengo até chegar na Praça 15, atravessa-se de barcas, depois que sai das barcas é só pegar a direita ali e vai embora, né? Passa por toda a orla, o caminho Darwin, o caminho Niemeyer, né? Aquele conjunto de obras de Niemeyer, passa lá numa parada interessante lá no Museu de Arte Moderna. Inclusive quem chega lá de bicicleta não paga ingresso, tá, gente?
uma regra que eles têm lá. Aí depois atravessa o túnel e vem embora. Hoje, antigamente não. Quando você sai do túnel, você vinha ali por dentro daquele bairro, que eu não me lembro o nome agora, e depois pegava uma avenida horrorosa até chegar em lugares para pedalar com mais tranquilidade. Hoje já existe o POP, que é o Parque Orla de Piratininga. Então você sai do túnel, entra à direita, sai na beira da lagoa e vem pela ciclovia da Orla da Lagoa de Piratininga até o trevo de Camboinhas. Ao trevo de Camboinhas você vem pela esquerda, entra ali pelo bairro Santo Antônio e já sai na ciclovia lá dentro. Aí você vai para Itaipu, Itacoatiara, ou vem aqui para o Engenho do Mato para pegar, né, o caminho da árvore, que é o que a gente faz quando está indo lá para Cabo Frio Minas. De Niterói para Maricá, então, atravessou aqui o caminho da árvore, que, aliás, na minha opinião, e já ouvi isso de alguns turistas, é um dos trechos mais interessantes, mais bacanas, porque é o primeiro momento onde você entra dentro da Mata Atlântica. Né? Aliás, Darwin, quando passou por aqui, foi ali que instalou para ele a teoria da evolução. Foi atravessando esse trecho aqui, tá, gente? Você me contou. De Maricá para Saquarema também não tem mistério, já disse aqui, você vai pela orla o tempo todo, está muito bem, está muito tranquilo a passagem pela orla. Mas tem outras alternativas, tem outros ciclistas que saem aqui, entram aqui pela esquerda da Pedra de Calcaia, quando tem um posto de gasolina ali, não tem posto? Não, Golfinho da Rua 1, né? É um outro que tem mais para cima, ali perto da minha casa, da entrada do Minha Casa Minha Vida. O pessoal que entra por ali vai sair lá na Estrada dos Cajueiros, aí vai beirando ali, já sai lá no início da Restinga, sem passar pela orla. Por que algumas pessoas preferem isso? Porque às vezes lá na orla está ventando muito e você pode ter um vento contra. Isso para o ciclista é terrível. Se o vento estiver a favor, beleza, ele não vai reclamar, mas se estiver contra, ele vai reclamar daqui até Cabo Frio. De Saquarema para Laluama, é um dos trechos também mais interessantes, mais legais, porque você sai de Saquarema ali para Itaúna e pega a Estrada dos Cajueiros. Quem conhece? Eu conheço. É linda aquela estrada. Né? Você vai passando aí, você vai chegar lá em Vinatur. Aí em Vinatur também é só seguir reto, pegar um caminho que vai cercando lá uma área e vai sair na RJ, acho que é RJ 220, que é a que vai da 106 até Arraial do Cabo, passando por Praia Seca. Ali você tem que fazer a opção, ou eu quero ir por Araruama, ou quero ir por Arraial do Cabo, né, Praia Seca, Arraial do Cabo. Aí escolhe. Tá? Não vou dizer, para mim, ambos os trechos são interessantes, ambos têm as suas peculiaridades. O trecho que vai para a Praia Seca, você vai ter que compartilhar com a estrada, é uma estrada movimentada, pode ser uma coisa perigosa, mas você tem, por exemplo, ainda consegue ver antigas salinas, né, em funcionamento, porque elas estão sendo exterminadas, né, as salinas estão virando loteamentos e condomínios. Se você for para Bederaruama, então você vai rapidamente depois para um lugar chamado Ponte dos Leitos, uma das estações da antiga ferrovia. Logo em seguida você já vai cair na beira da lagoa e já vai pegar essa ciclovia que eu falei, que é o caminho Niemeyer. Ele vai por 12 quilômetros pela lagoa, que é um espetáculo. Tá? Bom, aí dependendo do caminho que se tomou, aqui eu estou mencionando o caminho que vai para Arraial do Cabo. Porque a chegada em Arraial do Cabo também ela é muito legal, porque aquele azul turquesa dá uma sensação maravilhosa. E Arraial do Cabo até Cabo Frio é muito pertinho, e dali para Búzios são mais 30 quilômetros. Isso para o ciclista é 1 hora e meia. Bom, a ideia é fazer com que essa rota siga pela orla o máximo possível. Tá? Mas como eu disse, ela não está atrelada a isso. Você tem variantes e você pode explorar. Quando for feito um mapeamento direitinho, né, que a rota estiver implementada como um projeto de Estado, como um projeto do Estado do Rio de Janeiro, né, que vai agregar os projetos de cada município faz a sua história, e depois o Estado junta essas histórias e faz uma história só. Esse é o projeto
isso ainda está em andamento. Essa tela que vocês estão vendo aqui, ó, isso é uma tela feita a óleo, uma pintura feita a óleo, a partir de uma fotografia preto e branco. Tá? Foi feito pela minha mãe, ela botou as cores que ela quis. Enfim, então a lei RJ 943 de 2020, que é um projeto de lei do deputado Mink da Zeidan. Então ele efetivamente criou essa rota no estado do Rio de Janeiro, ela existe, ela é fato, tá? Ela só precisa ser implementada. Mas ela, no estado não vai interferir em cada município, ele não deveria interferir. Os municípios eles têm autonomia para fazer o trabalho que eles melhor. Salve, salve, deixa eu cumprimentar o meu amigo Alex, grande guia, viu? Esse cara é o responsável pela Rota Darwin em Niterói. Aí a lei de Maricá, que é a lei 3.104, que instituiu o sistema de ciclomobilidade, Maricá já foi um pouquinho mais à frente, e estabeleceu a ciclorrota, que é a ligação daqui do caminho Darwin até Jaconé, né? Entregando para Saquarema. Bom, a rota, ela também tem na lei estadual um dispositivo para integrar com as unidades de conservação. Se você imaginar quantas unidades existem do leste da Guanabara até chegar no Cabo Frio, a rota passa por diversas. Só para citar alguns, o parque da cidade, o Parque Parnite, né, que a gente chama de Parque de Niterói, o Parque Estadual da Serra da Tirica, a APA da Restinga de Maricá, um pedaço da APA da Serra de Maricá, um pedaço do Refúgio Silvestre, e vai embora, gente, até chegar em Búzios, são várias unidades de conservação. Isso ajuda a ideia de se criar um mosaico, né, de certa forma integrar todas essas unidades e fazer com que elas se ajudem umas às outras. E também que o trabalho que é feito por cada município, que ele possa envolver alguns arranjos de economia solidária, né, utilizar as cooperativas locais, tudo isso tentando minimizar custos e ampliando o envolvimento, o pertencimento das pessoas. Quando as pessoas de um determinado município, né, os cidadãos, a população em geral, ela começa a identificar a proposta, identificar a coisa, ela se sente pertencente àquilo, ela passa a zelar por aquela coisa. Mas essa é uma ideia. Até a gente fala que esse mosaico, que também a ideia de mosaico é previsto dentro da legislação federal, e esse mosaico poderia vir a se chamar mosaico Charles Darwin. Os arranjos de economia solidária são várias opções, tem assim, cada local aí, dependendo do quanto já tem desenvolvido esse assunto, né, esse segmento no município, aí vai e desenvolve o que ainda for possível. Bom, eu agradeço a todos, era o que eu tinha para falar, mas antes de me despedir, eu quero passar para vocês aqui um rápido videozinho, tem 2 minutos e pouco, que mostra essa última operação que a gente fez, não tem nem um mês. Chuva,
Cantando,